Vamos lá, Fabrício. Vamos lá, vou colocar aqui o vídeo. Se tiver qualquer problema no áudio, você me fala. Depois, Viara, assim que acabar o vídeo, eu só quero contar pra Mandy que eu já tive uma experiência também com esse vagabundo aí que você bateu de frente. E você foi mais. Eu acho que eu até fui bem sucedido também, mas você foi incrível. Só isso que eu digo. Vamos lá. Ele tá falando que vai vir armado na universidade. Quem vem armado vem pra debater. Vem debater na universidade. Ora, gente. Olha quem que tá aqui na USP hoje. Olha o merda que veio aqui pra USP hoje. Que é extrema-direita? Olha isso! Pavanato já apanhou de mim 2 vezes no debate e voltou hoje para a Universidade de São Paulo para intimidar os estudantes. Quando você trabalha em escala 6x1, você vai parar no hospital, Você trabalha com a escala. Qual vereador que mais protocolou um projeto de lei em São Paulo? Qual vereador que daqui? Pode ir embora daqui. Vai embora daqui. Você não é aceito aqui na universidade. Estudante, quem tiver aqui, bora colar e expulsar o Pavanato daqui. Não vai colocar cartaz aqui de novo. Não vai colocar cartaz aqui de novo. Dá o papel. Não vou dar. Vocês vieram com cara armado. Na última vez, vocês vieram com cara armado. Para de intimidar os estudantes. Quem é a pessoa armada aqui hoje? O papai tá ligando aí? É o chefezinho do seu gabinete de merda? Tá falando você ir embora? Já passou Quanto você já ganhou com os cortes da luz? Ele tá falando que vai... Isso aí. Bom, primeiramente, Mandy, eu quero te agradecer em nome de todo mundo. Né? Quando a gente passou esse vídeo no dia, inclusive passamos, acho que em todas as lives do dia, café da manhã, meio-dia, tarde e noite, o chat inteiro aplaudindo e muitos emocionados. Inclusive, eu queria te agradecer em nome de todo mundo, porque esse tipo de enfrentamento a gente precisa fazer e são aqueles que geralmente têm a oportunidade de fazer, acabam não fazendo por medo de algumas situações que esse tipo de gente provoca e que provoca de propósito, né? A gente vê aí o mandato do deputado Glauber, por exemplo, o que está acontecendo. Eles são especialistas em perseguir os parlamentares, perseguir as pessoas para fazer sair do sério. E aí dentro de uma universidade, quando a liderança estudantil faz isso, eles ficam realmente sem saber o que fazer, porque o lugar não é deles, eles não mandam nisso. Então, quero primeiramente te agradecer. Agora eu quero passar para o Fabrício para ele fazer aí a comparação com o momento que ele viveu e que a gente acompanhou, porque o Fabrício fez isso ao vivo aqui no canal, e depois a gente vai bater um papo. Vou comentar rapidinho, Mandy, que eu quero passar a palavra para você, mas eu estive numa audiência pública de segurança na Câmara dos Vereadores, que era uma audiência onde alguns parlamentares eram ouvidos e mães que tiveram filhos assassinados, brutalmente assassinados, especialmente filhos inocentes, completamente inocentes, assassinados por policiais militares em situações absolutamente covardes. E essas mães estavam ali falando, depoimentos muito tristes, chorando, estava um clima super empático e dolorido pelo que a gente estava ouvindo. Aí de repente entra esse vagabundo aí, que eu não tenho outro nome, eu talvez tenha outros piores, mas o mínimo, um vagabundo. Ele entra, a Luna Zaratini, que estava presidindo a mesa, deu a palavra a ele, e ele começa a atacar essas mães com aquele velho discurso, se acontecer porque merecia, porque fez alguma coisa, sabe, E aí as mães começaram a ir para cima dele, aí a Guarda Civil Metropolitana cercou ele para não deixar acontecer nada, e eu tava ali do lado. E aí quando os assessores dele, e é impressionante como ele se prepara, ele fica com o microfonezinho aqui, lapela, para gravar só o áudio dele, e um assessor filmando com a lapela conectada no celular dele. E aí eu com o meu celular, fui só perguntar para ele, falei, o vereador, você falou que as pessoas que são assassinadas mereceram, e o homem que foi jogado de cima da ponte? O que ele fez? Não, você está desvirtuando. Eu falei, e o homem em cima da ponte? Não, você... ele era um anjinho, né? Eu falei, e o homem em cima da ponte? Fiquei repetindo essa pergunta, ele não tinha mais... Aí ele começou a falar coisas assim, porque não é um anjo, não sei o quê, e fugiu e se escondeu e se fechou uma porta. Depois, assim, a gente debateu, gritando um com o outro ali, né? Até ele entrar numa sala e se esconder. Depois ele posta na rede dele um vídeo que não capta a minha voz. É só ele lacrando
E aí no final, Tramontina, sabe essa palhaçada que esses babacas fazem? Rápido. E aí deu 80 mil curtidas lá. Eu tenho um canal também, que eu consegui lá 20 mil curtidas no meu canal, mas não chega nem perto do dele. Mas assim, é impressionante o mau caratismo. E como eles não estão interessados em nada de melhoria. Não estão interessados em melhorar a vida do povo. Não estão interessados em políticas que melhorem de fato a vida do povo. Eles querem lacrar na internet para ter mais like, mais curtida e assim mais votos para se instalarem em outras faces do poder aí. Pronto, falei muito. Essa foi a minha história com esse vagabundo. Eu quero agora passar diretamente a palavra para a Mandy, mas perguntar para ti, Mandy, para a gente iniciar nossa conversa aqui. Esse tipo de situação, tu falaste no vídeo a outra vez que tu veio com gente armada. Eu queria que tu começasse explicando para a gente desta outra vez que tu falaste no vídeo. Sim. Não, na verdade, tem bastante a ver com isso que disse o Fabrício, que essa direita, essa extrema-direita e esses jovens influencers, eles têm um modus operandi que é justamente o de buscar ações midiáticas, pensando numa performance, já mirando ali no corte que eles vão colocar nas redes sociais. E agora que ele esteve presente na Universidade de São Paulo, foi exatamente isso. Ele estava lá e ele falava, ele tinha assim um grupo de umas 10 pessoas, 10 homens ao redor dele, uns 4 gravando, para tentar pegar todos os ângulos possíveis ali, e ele dizia, né? Não, estou aqui só para debater livremente, dizem que a universidade é o espaço do debate, mas olha como esses esquerdistas agem, etc. Então, é sempre buscando fragmentar a realidade, unilateralizar as coisas que de fato acontecem, pensar momentos de todo um contexto que aconteceu para jogar nas redes depois, criando uma narrativa que é a narrativa dele como super-herói, combatendo os esquerdistas, seja em que contexto for, né? Como é o caso dessa audiência pública. Inclusive, parabéns pelo combate, porque acho que foi muito, muito importante mesmo, Fabrício. Mas quando eu comentava, né, da outra vez que você veio armado, eu me referia a 2023, que o Pavanato, antes de ser eleito vereador, inclusive uma boa parte dos estudantes não conhecia ele quando ele esteve presente lá essa primeira vez. Foi antes dele se alçar da maneira como ele se alçou em São Paulo, especialmente, ele esteve presente. Se eu não me engano, ele estava entrevistando as pessoas com imagens, tipo fotos de figuras históricas, perguntando se as pessoas sabiam quem era. E aí ele pega a foto do Marx e as pessoas dizem que sabem quem é. Aí ele pega a foto, sei lá, do Adam Smith, a pessoa não conhece, isso, né? Hipoteticamente comprovaria como a universidade é esquerdista. Se eu não me engano, foi isso. Mas fato é que os estudantes se organizaram, foram lá, perceberam o que estava acontecendo e barraram ele de continuar agindo dessa maneira. E houve um momento que esse conflito se acirrou e uma das pessoas que estava com ele, que era um segurança, sacou uma arma, intimidou os estudantes com uma arma. E depois nós descobrimos que era um guarda civil, fora do horário de trabalho, que foi escoltado pela polícia militar para fora da universidade, junto com o Pavanato, e que depois também sofreu represália, justamente por estar armado fora do horário de serviço, enfim. E a situação aconteceu dessa maneira. Agora, neste retorno dele agora, eu fiquei enfatizando muito isso de que ele estava armado, para que ele não pudesse pegar nenhum corte dizendo que ele estava lá só para debater, né? E, inclusive, eu perguntei diversas vezes, você tem alguém armado aí com você de novo? E ele não negava. Ele dizia, eu não estou armado. Mas quando eu dizia, qual é o segurança aí que está com você que está armado? Ele não respondia. Então, deu para perceber, assim, que tinha algum segurança, não sei exatamente se da mesma situação como antes, um GCM, não sei qual arma era, digamos, mas deu para entender que eles não estavam lá só inofensivamente, no intuito de debater, então foi isso que aconteceu, a isso que eu me referi. E também, gente, nessa semana que ele esteve presente na universidade, foi a semana seguinte da ida de um outro grupo de direita, que eu particularmente não conhecia. Não tem parlamentares, não tem pessoas eleitas, mas também tiveram presentes na universidade, buscando entrevistar pessoas, perguntando se elas eram a favor de fazer um exame toxicológico com quem estava circulando por dentro do campus, algo nesse sentido. E, mais uma vez, o movimento estudantil também se organizou
para expulsar essas pessoas de dentro da universidade, mas antes, esse outro grupo conseguiu se organizar para fazer os cortes que eles queriam. Então, por exemplo, entrevistaram alguns comerciantes que estavam ali no pátio da faculdade, comerciantes que não são estudantes, não têm vínculo com a universidade, e um cara que estava vendendo camisetas, por exemplo. Aí tinha camiseta de tudo que é tipo, afinal o cara tá trabalhando. E tinha uma camiseta do Marx. Aí isso por si só comprovou que a universidade é esquerdista, e esse cara da direita constrangeu esse comerciante que estava ali vendendo as camisetas, deu a entender que ele seria expulso de dentro da universidade se ele não se retirasse, se ele não parasse de vender camisetas ideológicas. E dá para ver que é apenas um cara vendendo camiseta, porque vive disso, entendeu? E o cara depois pergunta, não, mas eu vou ter meus produtos aqui confiscados, etc. Se eu tirar a camiseta, eu posso ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Digo, eu acho que essa situação, ela ilustra bem, que embora não tenha sido com o Pavanato em si, ela demonstra que esses caras não estão na intenção de defender o trabalhador. Não estão na intenção de defender as mães, por exemplo, que tiveram seus filhos vitimados. Não estão na intenção de defender o trabalhador que ganha o pão da melhor maneira que pode, não estão na intenção de debater ideias livremente, é apenas lacração constante, buscando pinçar momentos da realidade por trás de uma câmera para depois gerar um corte.